A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais, mais uma vez contamos com a presença do professor Saulo Soares, ele que é escritor, teólogo e professor do nosso seminário teológico. O professor Saulo Soares, ele é autor de 3 obras que foram lançadas pela nossa editora Bereia e nós gostaríamos de falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, onde o professor Saulo, com muita propriedade, fala sobre a origem da nação de Israel, a trajetória dessa nação e o destino final de Israel, e também sobre a origem da igreja, trajetória da igreja e o destino final da igreja. Também é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo Soares fala sobre as profecias messiânicas, provando à luz das Escrituras que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E também a Grande Tribulação, palco do Anticristo, essa obra que nós estamos comentando atualmente, estamos fazendo uma série de entrevistas sobre esta obra, a Grande Tribulação, palco do Anticristo, que eu recomendo demais a você que é teólogo, você que gosta de estudar escatologia, você que gosta de estudar as profecias, não deixe de adquirir essas obras. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Obrigado, professor Givanildo, mais uma vez. Sinto-me sempre feliz de estar aqui convosco. E eu não tenho nenhum receio de dizer isso, professor, porque o programa Instantes Finais é exibido segundas, terças e quartas e aos domingos também, né? Mas com a sua presença, né? A sua presença enriquece o programa. Temos recebido muitos elogios, os irmãos estão sempre elogiando todos os domingos, quando estamos escalados pelo nosso pastor, sempre os irmãos fazem essa observação: olha, eu estava assistindo agora o programa e tem sido de bênção para mim também, porque eu também estou aprendendo com o senhor. Essa série de entrevistas não é só para o público que está em casa, mas ela também tem sido útil para mim também. Eu quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida e pela sua disponibilidade de estar aqui participando conosco desse programa. Bem, no último programa, nosso desejo era falar sobre 2 capítulos do livro de Daniel, capítulo 2 e o capítulo de número 7, mas não houve tempo suficiente para isso, né? Então nós nos detemos no capítulo 2, que eu vou recapitular. Capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho, é um sonho profético, e aí ele esqueceu do sonho, fugiu dele, escapou dele o sonho, e o rei Nabucodonosor mandou chamar os astrólogos, os caldeus, né, os magos, para que eles pudessem revelar o sonho e dar a sua interpretação. Nenhum deles pôde, mesmo o rei tendo oferecido presentes e ameaçado matá-los, não teve jeito. E aí, quando Daniel soube que ele também seria morto, né, com os seus amigos, Daniel pôs-se a buscar ao Senhor. O Senhor deu a Daniel de noite a revelação do sonho, a sua interpretação. E aí no dia seguinte, Daniel foi chamado à presença do rei, revelou o sonho, que é o sonho daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. E Daniel disse que o rei viu quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e esmiuçou tudo, que todo o material quebrou-se e foi espalhado como uma pragana na ira. O professor Saulo Soares, com muita propriedade, já explicou o que significa esse sonho, mas eu vou recapitular para você. A cabeça de ouro representa a Babilônia, ou o próprio rei Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de cobre representam o Império Grego. As pernas de ferro representam o Império Romano. E os pés de ferro misturado com barro representam o governo do Anticristo. A pedra que foi lançada sem auxílio de mãos representa Cristo. E quando essa pedra atinge a estátua nos pés, quebra tudo, significa que Cristo vai colocar fim nos governos humanos, e quando esta pedra cresce, que atinge o mundo, representa o reino milenial de Cristo. Bem, hoje vamos comentar outro capítulo maravilhoso de Daniel, que é o capítulo 7. Difícil, esse capítulo é difícil, não vou mentir, só que no capítulo 7, quem sonha é Daniel.
São 4 animais que Daniel sonha e há uma relação desses sonhos e visões de Daniel do capítulo 7 com o sonho do rei Nabucodonosor. É sobre isso que nós vamos falar e a equipe de artes vai estar facilitando a sua compreensão, colocando aí as imagens, as ilustrações, as figuras, para que você possa acompanhar e compreender esse detalhe. E um detalhe importante que você não pode esquecer. O sonho do capítulo 2 de Daniel está relacionado com o sonho e as visões de Daniel do capítulo 7, que está relacionado com o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então, essas visões, esses sonhos lá de Daniel, apontam também para o governo do anticristo. É sobre isso que nós vamos falar hoje e o programa está imperdível e eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, o livro do professor Saulo e também o seu caderno de anotações. Professor Saulo Soares, hoje vamos falar sobre o capítulo 7 de Daniel, aquelas visões, aqueles sonhos daqueles animais, né, que Daniel teve, e eu queria que o senhor falasse sobre a relação. O que é que está relacionado o capítulo 2, né, o sonho da grande estátua, com o capítulo 7 desses animais simbólicos vistos lá por Daniel? Muito obrigado, professor Givanildo. Primeiramente, queremos dizer que há uma distância enorme de anos, ou de dezenas de anos. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele era um jovem com menos de 20 anos de idade, tá certo? Juntamente com seus moços. A gente sabe que capítulo 1, 2, 3 e 4, Nabucodonosor está presente. Capítulo 5, 6 não está mais presente. Certo. No capítulo 7 já não é Nabucodonosor, rei da Babilônia. É o primeiro ano do rei Belsazar. Muito já bem. Não é mais Nabucodonosor. Já passou por Nabonido. Sim. Nabucodonosor já foi embora para morar em outro local, juntamente com o grupo que estava com ele, seu grupo principal. E agora é Belsazar. É agora que Deus vai começar a tomar uma providência. Aí Daniel tem um sonho. Daniel, já tem se passado mais ou menos uma faixa de 50 anos, desde o primeiro sonho. Ele já estava aqui com mais ou menos 66 anos, mais ou menos por aí. E aí ele tem um sonho que corrobora imediatamente com o sonho de Nabucodonosor. Certo. Eu fico achando interessante que Deus, lá no passado, deu um sonho a Daniel, e agora a Nabucodonosor, Daniel interpretou, e agora dá a Daniel o mesmo sonho, mas de maneira diferente. E este sonho que Daniel tem, como vimos na entrevista passada, o livro de Daniel do Apocalipse é o mapa escatológico das profecias. Isso. O professor Givanildo, no programa Instantes Finais, tem trabalhado muito isso. Nós achamos interessante a quantidade de pessoas, professor Givanildo, que se interessam por escatologia, que se interessam por profecias depois dos programas Instantes Finais. Que benção. Então, eu pediria para o senhor ler Daniel, capítulo 7, versículo 1 a 8. Certo. Eu queria pedir uma permissão para o senhor, só para facilitar para os nossos queridos telespectadores, eu queria que nós fôssemos de forma pausada, Tá, certo. Animal por animal. Tá bom. Que é para facilitar. Eu vou ler do versículo 1 a 4, tá bem? Tá bom. E depois a gente lê os versículos 5 em diante. Então vamos lá. Daniel capítulo 7, versículos 1 a 4 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. E eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, vamos por etapa, professor. Vamos primeiro falar sobre esse leão com asas de águia, né? O que é que a gente pode falar, o que é que representa esse leão, professor, e por que esse leão tem asas de águia? Isso caracteriza o reino da Babilônia. Da Babilônia. Feroz, avassalador, dominador, rei poderoso
e que conquistava com a velocidade imensa. Por Certo. causa das suas estratégias, dos seus generais, da interação que havia do rei Nabucodonosor, ainda jovem. Para quem não sabe, Nabucodonosor assumiu o reino com 18 anos de idade. Em 606 a.C., os babilônios sitiaram a Judá para conquistar. Nabupalassar, rei, o pai de Nabucodonosor, ainda era rei em Babilônia. Por isso que a gente diz, primeira invasão, 606, 605. Certo. Porque nos anos 606, no mês de setembro mais ou menos, houve o cerco em Judá. Nabucodonosor recebe a informação que seu pai está à beira da morte. E ele, com 18 anos de idade, vai para a Babilônia, e no final de outubro para novembro, o pai dele morre. Aí ele é coroado rei, no final do ano de 606 a.C. Em 605, ele volta Para invadir Jerusalém. E ele, com a sua juventude e a sua tática que aprendeu com o pai, né, a sua tática, esse reino se assemelha à velocidade da águia, à força da águia, com suas garras dominadoras, porque sabemos que a águia que a gente conhece é a rainha dos céus, né, com a sua velocidade, pegar suas presas, arrebatar. Veja, leão e águia, o mais poderoso animal da terra, que nós falamos disso. O rei dos animais, Sim. com asas da rainha das aves, Sim. que é a águia. Observe a força de Babilônia. Daí Daniel teve esse sonho, na sua visão da noite, no seu sonho. Aí ele tem essa visão de Nabucodonosor, representado pelo leão e pela águia. Muito bem, então eu posso dizer, professor, no sonho do rei Nabucodonosor, o material mais precioso da estátua era o ouro. Sim. E era a cabeça daquela estátua, que representa tanto o rei Nabucodonosor quanto a Babilônia. E agora, quando Daniel tem um sonho dos animais, que ele sonha com esse leão com asas de águia, o leão, que é o rei dos animais, tem asas de águia, a rainha das aves. Esse animal aí representa a própria Babilônia, com o seu apogeu, sua glória, sua ferocidade, a sua velocidade para conquistar os reinos. Então, eu diria que esse primeiro animal já está, vamos dizer assim, interpretado. Veja mesmo, o valor do ouro da estátua, a cabeça, e a valorização do poder e da rapidez do governo babilônio no sonho de Daniel. Muito bem. Então, vamos agora ao versículo de número 5, né, que a gente está fazendo de forma pausada, diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Esse urso, com 3 costelas entre os dentes, que se levantou de um dos seus lados. Dentro da profecia, professor, o que é que representa esse urso aí? É o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Com Ciro, né, que foi o maior dos reis entre eles, e ele estava voltado para um dos lados. Então, mesmo que eu tendo a associação dos medos com Persa, rei Ciro e Dario, Ciro foi o maior rei. Por isso que o urso levanta de um dos lados. Sim. É porque Ciro prevaleceu sobre Dario. Ciro prevaleceu. Há uma riqueza de detalhes aí nessa profecia, né? E essas 3 costelas entre os dentes, professor, fala exatamente das 3 primeiras conquistas do Império Medo-Persa, Sim. né? Lídia, Egito e Babilônia, né? É muito interessante porque há uma riqueza de detalhes nessas profecias, né? E até alguns críticos chegam até a dizer que o livro de Daniel foi escrito depois que essas profecias se cumpriram, né? Porque não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Exato. Deus, ele revela antecipadamente e ele mostrou exatamente esse grande império, que é o império dos medos e dos persas, que lá no sonho de Nabucodonosor está representado pelos peitos e os braços de prata, né? E agora ele é representado por um urso, que é também um animal feroz,
depois do leão, vamos dizer assim, que o urso é um dos animais mais ferozes que possa existir. E esse urso, quando levanta de um dos lados, dentro dessa simbologia profética, Deus já estava mostrando, né, que um rei iria prevalecer sobre o outro rei, ou seja, Ciro iria prevalecer sobre Dario, e essas 3 costelas entre os dentes fala das 3 primeiras conquistas desse grande império, que foi Lídia, Egito e a Babilônia. E, consequentemente, os medos e os persas conquistando a Babilônia, ali ainda estavam alguns judeus, né? E quando fala de costela, sabe que costela é a sustentação de um corpo, né? Exato. Todo mundo sabe que a gente tem... nós somos um pessoal formado de carne e osso. Sim. Não é assim? O osso é que dá a estrutura. A sustentação. E a costela é a estrutura principal do tronco. Ele tinha as 3. Ele destruiu, matou, destroçou, despedaçou os 3 reinos. Daí ele está com as 3 costelas, 3 estruturas sob seu domínio. Muito bem. No versículo 6 diz assim: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Bem, até aí tudo bem, é um leopardo, né? Mas observe, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Agora complicou, né? Porque se é um leopardo, tudo bem, parece com um leopardo, mas ele tem 4 asas e 4 cabeças. O que é que representa isso, professor, dentro da simbologia profética? O leopardo, no mundo animal, dos felinos, é considerado o animal mais rápido que existe. Muito veloz. Segundo alguns, ele chega a correr uma faixa de 60 a 80 km por hora. Por hora. É um animal rapidíssimo. Então, o Império Grego foi o império rápido em suas conquistas, como vimos na outra entrevista. Isso. Alexandre Magno, com 18 para 20 anos, ele saiu, em 10 anos conquistou o mundo. Então, esse mundo que Alexandre conquistou, não foi ele sozinho. Ele tinha 4 generais, que era seu cinturão, podemos dizer. Certo. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais de Alexandre. Daí, o texto que o senhor leu, o senhor pode repetir novamente para os irmãos ouvirem? Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, Sim. e tinha 4 asas de ave nas suas costas, sim. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. 4 asas, a velocidades... Agilidade compatível com o leopardo, que era o reino grego. Os 4 generais tinham um só pensamento, a mesma agilidade, um só pensamento de guerra, tá? E eles estavam juntamente com Alexandre. E eles também tinham a força, né? E os 4 permaneceram até o fim. Então, os gregos tinham seu rei Alexandre da Macedônia. Que Alexandre o Grande, né? O Grande. Rei da Grécia, da Macedônia, conquistou o maior império da antiguidade que se possa imaginar. Maior do que o Império Romano. Maior do que o Império Assírio, Egípcio, Babilônio. Ele conquistou uma enormidade de terra. Mas devido a isso, aos seus generais também. Certo. Que falavam a mesma língua na tática militar. Tá? Então, este reino, semelhante ao leopardo, com sua rapidez, também tinha outra coisa, que o senhor acabou de ler, como é que diz? Esse animal tinha 4 asas de ave nas costas, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Pronto, 4 generais, 4 cabeças. Certo. Era um animal com seu rei, a Grécia, com suas 4 cabeças. Observe, portanto, professor Givanildo, que Alexandre da Macedônia era um rei democrático. Era um reinado, mas havia uma cumplicidade, se podemos assim chamar, juntamente com seus generais. Ele não trabalhava só. Tanta prova que esses generais de Alexandre o amavam de uma tal maneira que era tido como irmãos de Alexandre da Macedônia. Tá? Então isso representa o reino grego da época. Então eu posso dizer que no sonho do rei Nabucodonosor, a Grécia foi representada pelo ventre e as coxas de cobre. Sim. E nos sonhos e visões de Daniel,
A Grécia está representada por um leopardo que tinha 4 asas. Isso falava da agilidade do exército. Inclusive, alguns historiadores dizem que quando uma nação inimiga estava se preparando para se defender ou atacar, Alexandre já estava às portas da cidade. Era uma estratégia de guerra, né? Uma espécie de uma guerra relâmpago. Por isso que esse leopardo, além de ser um animal rápido, ele aparece na profecia com asas de águia. Com asas de aves, desculpe. E essas 4 cabeças falam exatamente de 4 generais. 4 generais. Inclusive, professor, a história diz, não é a Bíblia, mas a história diz que Alexandre morreu jovem ainda, com 33 anos, não deixou herdeiro, e o grande e vasto império grego foi dividido exatamente para 4 de seus generais. Sim, e esses 4 generais, Cassandro e Lisímaco, eu não tenho muitas informações sobre ele, mas Ptolomeu e Seleuco é conhecido. Por quê? Ptolomeu foi governar o Egito e a Judéia. Certo. E Seleuco, o Seleucida, governou a Síria e o norte de Israel. Seleuco, como a gente vê no capítulo 11 de Daniel, a partir do versículo 34, 35 e 36, ele enciumou e pelejou contra Ptolomeu e tomou a parte sul de Canaã, que é a Judéia. Foi quando ele fez guerra aos judeus e imolou a porca no altar. Então, Seleuco é chamado por muitos de anticristo. Por isso que as pessoas que lêem Daniel 11, versículo 34, 35 e 36, pensa que está ligado ao versículo 37 em diante. Mas, na verdade, até o 36 fala de Seleuco. Seleuco. Certo? E 37 em diante fala do anticristo. Porque eles são quase gêmeos em perversidade e em tática. Muito bem. Aí depois, professor, vai aparecer aqui esse animal que é diferente dos demais, né? Enquanto o primeiro, Daniel viu um leão com asas de águia, o segundo, o urso com 3 costelas entre os dentes, o terceiro, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse 4º animal aqui, Daniel não faz uma comparação com nenhum animal da terra. Ele diz assim, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Esse animal aqui, professor, terrível, espantoso, muito forte, não é? Com dentes grandes de ferro, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Que representa esse animal aqui, professor? É como aquela profecia, ou melhor, o sonho profético de Nabucodonosor sobre o 4º animal. Certo. Observe que ele também de lá dá a entender que é diferente da estátua, né? Sim. Desculpa, da estátua. E aqui é diferente, que a profecia é imediata. Então, esse sonho desse animal, ele tem 2 tempos, o ontem e o amanhã. Não tem o hoje. É o ontem e o amanhã. E o Império Romano era terrível, como já vimos. Ele conquistava e destroçava quem estava à sua frente. Eu lendo sobre os gladiadores, professor Givanildo, e os escravos romanos, eram lixo. Eram literalmente lixos para a sociedade romana. Daí eles jogarem na arena para se matarem. Era o divertimento. E as escravas eram a bagunça, eram mulheres que não serviam para nada, a não ser para a prostituição deles e escravos. Então, os romanos tinham isso com eles. Não respeitavam nenhuma soberania, nenhuma raça, a não ser a etnia dos italianos, principalmente de Roma. E assim, quando ele pegava o inimigo que não lhe obedecia, eles não brincavam. Era uma autoridade, uma perversidade, era um reino megalomaníaco. Tinha a mania de grandeza e era grande. Daí esse Império Romano era diferente de todos, porque nenhum desses reinos passados, o babilônio, o medo-persa e os gregos, tinham essa perversidade. Tinham esse modo político de agir dos romanos. A gente sabe, pela história,
que tanto Nabucodonosor como os medo-persa e os gregos, eles aproveitaram pessoas das nações que eles conquistaram. Sim. Inclusive, conta a história que Alexandre tomou mulheres na Índia para ser sua esposa. Não é? Então, eram reinos que as nações conquistadas tinham algum valor, as pessoas tinham algum valor, mas romano não. Só tinha valor quem era romano. Quem era romano. Daí ele usar dessa perversidade. E quando fala dessa semelhança, na segunda parte do versículo que o senhor leu, como é que diz? Diz assim: e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Aí é onde entra as 10 pontas. Aí entra os escritores. Pronto, eu vou pedir uma pausa aí para o senhor. Daqui a pouco o senhor vai falar das pontas. Sim. Deixa eu só fazer um raciocínio rápido aqui. No sonho do rei Nabucodonosor, nós vimos que as pernas de ferro representavam Roma, pés de ferro com barro representavam o governo, o império do anticristo. Sim. Correto? Então tinha ferro nas pernas e ferro nos pés de ferro com barro. Sim. Correto? E aqui, observe que só aparecem 4 animais. Sim. Enquanto que na estátua são 5 materiais: ouro, prata, cobre, ferro e barro, ou ferro com barro, aqui só aparecem 4 animais. Então eu posso dizer que esse animal aqui, terrível, espantoso e muito forte, ele tanto representa Roma no passado, como também o governo que está por vir. Sim, senhor. Não é isso? Sim, é aí senhor. que ele vai explicar isso nessas pontas. É. Aí versículo 9, agora que eu quero que o senhor explique. E continuei olhando até que foram... Não, versículo 8, desculpe. Estando eu considerando as pontas, ele tinha 10 pontas, inclusive a estátua tinha 10 dedos nos pés. Sim. Não é assim? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis aqui que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Um momento, professor. Sim. São 10 pontas, depois vai surgindo uma ponta pequena, como se for a 11ª. Sim, senhor. Só que quando ela vai subindo, 3 delas caem. Agora, só que essa ponta que nasceu na cabeça desse animal terrível, espantoso, muito forte, diz assim, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente. O que é essa ponta pequena que derruba 3 pontas desse animal terrível, espantoso, muito forte? Conjectura-se Certo. que quando a igreja subir, o mundo já estará globalizado. Certo. Ou seja, o mundo está em harmonia, Sim. menos o Oriente. Certo. O Oriente fica olhando de lá, tolerando. Na nossa obra, A Grande Tribulação, o palco do Anticristo, eu coloco que o Anticristo será governante das Américas e da Europa e parte da Ásia, não do mundo inteiro, porque o Oriente jamais se submeterá a um governante ocidental. Certo. Eles não vão se submeter. Certo. Então, quando a igreja subir, este grupo do Ocidente estará reinando sobre a liderança de 10 governantes postos democraticamente. Certo. Pessoas que democraticamente governam. São reis. Quando a igreja sobe, há um caos, professor Givanildo. Sim. O mundo fica um caos. Sim. Quando a gente olha para o que está acontecendo, de falácia, de alienígenas, de pessoas que trouxeram o governo para a Terra, que criaram a engenharia na Terra. Disco voador. O que está acontecendo isto? Nunca houve isso no mundo como está acontecendo. Nunca se ouviu falar tanto de OVNIs, de disco voador, de extraterrestre, como na atualidade. Isso é uma preparação para o arrebatamento, né, professor? Isso. Porque quando a igreja for arrebatada, o mundo vai ter que dar uma justificativa. Não é assim? Inclusive, eu escutando um pastor americano falar, ele disse, olha, isso são demônios. Sim, que estão
tomando forma de extraterrestre para enganar as pessoas. Então, quando a igreja subir, vai dizer que foram para um O lugar. disco voador. Disco voador levou eles. Certo. Então, nada de Cristo. Sim, sim, sim. E quando isto acontece, o mundo gera um caos. Por quê? Por que gera um caos? Foi embora os melhores cidadãos da terra. Foi embora as Glória a pessoas que eram o sal da terra. Sim. Foi embora as pessoas... A luz do mundo. A luz do mundo. Aquelas pessoas que tornavam a terra habitável Sim. em harmonia. Um mundo melhor, né? Um mundo melhor. Pessoas que se esforçavam à luz da palavra para tornar o mundo melhor. Isto. Então, a igreja de Cristo, que está espalhada em toda a terra, e eu gosto sempre de lembrar isso. Quando a João disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira, todas as nações da terra, prestemos atenção nisso, todas as etnias da terra que formam o mundo, tem pessoas salvas na igreja. Sim. Então, de qualquer maneira, na igreja está todas as etnias da terra, o representante de etnias está na igreja. Ela sobe e há um caos. Este caos é tão grande que vai mexer com a política. Vai haver roubo, aquelas desgraceiras que o mundo gosta de fazer quando não existe autoridade presente. Uhum. Aí é quando a liderança mundial restante chama alguém. Por que chama alguém? Porque este alguém, que é uma ponta pequena, porque ponta na Bíblia, refere-se à autoridade, poder. Então essa ponta pequena seria o anticristo? É o anticristo. Sim. E ainda é uma ponta pequena. Certo. Por que ponta pequena? Porque a autoridade dele, em relação aos outros governantes, é bem menor. Ele não é uma pessoa conhecida no mundo político como os outros, mas é uma pessoa de uma capacidade extraordinária. E como o professor Givanildo leu, para piorar a situação, ele tem uma prédica, uma falácia tão extraordinária. Vai enganar as pessoas com os seus discursos. Ele terá um discurso convencedor. Que derruba 3 governantes. Ele aponta como quem está mostrando que eles são os culpados daquele caos. O caos. A sua falácia, a sua prédica, o seu discurso. E para piorar, professor Givanildo, é dado a ele uma boca e olhos. Para proferir blasfêmia. Mas, meu Deus do céu, a boca que é dada a ele não é outra boca. Se chama uma falácia mais contundente, uma falácia mais profunda, uma falácia mais convincente de que se precisa agir imediatamente para parar com aquele caos. Olhos, não é olhos na cara, é olho do entendimento. Ele percebe, ele entende que imediatamente se precisa agir rapidamente com aquilo. Então, ele mostra como se deve agir. Muito bem, então vamos lá, explicando os 4 animais de Daniel. O leão com asas de águia, Babilônia. O urso com 3 costelas entre os dentes, que se levantou de um dos lados, é o Império Medo-Persa. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas é o Império Grego. O animal terrível, espantoso e muito forte é o Império Romano, sim, que tem 10 pontas, mas depois vai surgir uma ponta pequena que é o anticristo. Sim. Correto? Então está explicado. Agora, professor, indo lá para o Apocalipse, no capítulo 13, versículo 2, diz assim, porque é aquele capítulo que João vê 2 bestas, né? É a primeira que sobe do mar, diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Então, nós percebemos aqui, professor, que há uma semelhança dessa besta aqui com esses animais. Perceba, semelhante ao leopardo, sim, os pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O que é que significa, professor, aqui, essa besta com essas características desses animais? Quando a gente lê a pedra cortada sem mãos, sim, também, que é Cristo, vê que esses animais são destruídos e espalhados pelos ventos. Certo. Mas a essência desses governos, sim, a rapidez, a perversidade, a agilidade, certo? Todos eles estão jogados para o futuro. Certo.
Tá certo? Quando a gente lê lá em Zacarias, vê uma mulher dentro de um cesto com um peso em cima, Sim. que é chamada de perversidade, se não me falhar a memória, aquilo é toda essa essência jogada para o futuro, que vai entrar num governo no final dos tempos. Então, este governo do final dos tempos, de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2, é a essência do governo, do reino, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, tudo em um só reino, estando à frente o Anticristo e a essência de Satanás. Tudo aquilo que aquele reino for, e a essência do diabo estará nesse reino, tendo à frente o Anticristo, que também terá a essência de Satanás. Então eu posso dizer que há uma relação profética, Sim, senhor, desses capítulos 2 de Daniel, que é o sonho do rei Nabucodonosor, capítulo 7, que é a visão e os sonhos de Daniel, que são os 4 animais, e o capítulo 13 do Apocalipse, que fala desse governo futuro que vai dominar o mundo no futuro. Sim, senhor. Muito bem. Se você deseja conhecer melhor esse evento, esses sonhos, essas visões, além da Bíblia Sagrada, eu quero lhe sugerir você adquirir os livros do professor Saulo, principalmente sobre a grande tribulação, o palco do Anticristo, e nós temos também uma série, 2 séries lá, nos instantes finais, onde nós comentamos Apocalipse versículo por versículo e Daniel versículo por versículo. Você pode assistir aí no conforto da sua casa. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagens, enviar saudações e mais uma vez queremos fazer um agradecimento muito especial a você que além de orar por nós, além de ser um telespectador assíduo, você está enriquecendo o nosso programa. Quando você nos envia uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão, elogio, isso é muito bom, porque é muito bom saber sobre a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta, isso enriquece o programa. Agora, eu vou lhe pedir 2 favores. O primeiro, caso você tenha enviado uma mensagem ou uma pergunta que ainda não foi lida, não foi respondida, por favor, queira reenviar-nos mais uma vez, porque como são muitas mensagens, pode ser que a sua não tenha sido lida ainda. E em segundo lugar, por favor, se identifique, diga o seu nome, diga a sua igreja, sua cidade, porque nós não queremos apenas responder sua pergunta, nós queremos também enviar uma saudação para você, para a sua família, para a sua igreja e para a sua cidade. Vamos à primeira pergunta. O irmão Luiz Fernando, da igreja Semeando Família, lá do Curado 2, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Luiz Fernando, aos queridos irmãos da igreja Semeando Família, lá do Curado 2. O irmão Luiz Fernando diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos do programa Instantes Finais, irmão Saulo Soares e Givanildo. Minha pergunta, em Mateus capítulo 14, versículos 1 a 4, Herodes, o tetrarca, mandou prender João Batista. Tem pessoas que dizem que João Batista deveria ter ficado quieto sobre a infidelidade de Herodes com Herodias para não morrer. Nesse caso, João Batista estava certo em ter exposto publicamente o pecado de Herodes? Professor Saulo Soares, eu diria que esta era a missão do profeta, não é? Denunciar pecado mesmo, não é assim? O profeta era chamado por Deus a dedo. Profeta não era, eu quero ser profeta. Não. Sim, eles eram escolhidos. Escolhido a dedo. Eles tinham que ter 3 qualificações. Eles tinham que amar a lei de Deus, teria que amar o ensino e ensinar a lei de Deus, e teria que odiar o pecado. Eram 3 características. E aproveitando o professor Givanildo para dizer também a quem nos escuta, que qualquer pessoa que quiser servir a Deus, que quiser trabalhar para o Senhor, tem que ter essas 3 características. Essas mesmas características. Amar a palavra, amar o ensino e ensinar a palavra e odiar o pecado. Se faltar uma dessas características, está faltando. Não está qualificado. Não está qualificado para isso. Então o profeta era baseado nisso. E João Batista era profeta. Inclusive, professor, eu posso dizer que essa era uma das características dos profetas. Dos profetas. Quando nós lemos tanto aqueles profetas orais, né, Micaías, Aías, Elias, por exemplo, quanto os profetas literários ou canônicos, né, principalmente os profetas menores, né,
nós vamos perceber que eles foram usados por Deus para denunciar os pecados mesmo. Então, uma das principais atribuições dos profetas era exatamente essa, denunciar os pecados. E nesse caso, a Bíblia não faz nenhuma crítica a João Batista, dizendo assim, ele não deveria ter dito, ele deveria ter ficado calado. Ou seja, ele entendeu que realmente deveria ser denunciado esse pecado. Herodes o Grande, ele era idumeu, tá certo? Ele era descendente de Abraão, de Edom, tá certo? Então, os filhos deles também. E esse Herodes era rei do povo de Deus, reinava sobre o povo de Deus. Se João Batista tivesse ficado calado, ele estava consentindo no pecado de Herodes e automaticamente dizendo, olha, povão, pode seguir os passos do seu rei. Então, foi o que ele fez? Denunciou o pecado do rei, que era uma mensagem para o povo. E isto não deve ser seguido. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Presbítero Manuel Tintilo, de Águazinha, Olinda. Eu quero enviar saudações ao presbítero Manuel Tintilo, aos queridos irmãos aí de Águazinha, que temos aí muitos telespectadores aí nessa área, Águazinha, que é a área 28. O presbítero Manuel Tintilo diz assim, a paz do Senhor. Sou do Ministério Ebenezer, estou sempre acompanhando esse programa. Fiz 69 anos de vida no dia 2 de abril, mande um versículo para mim. Muito bem, presbítero Manuel Tintilo, quero aproveitar aqui para enviar uma saudação muito especial, louvar a Deus pela sua vida, lhe parabenizar pelo seu aniversário, né? Desejar que Deus lhe dê saúde, muitos anos de vida. E eu quero citar aqui um texto para a sua meditação, que está lá no Salmo de número 23 e o versículo de número 6. Eu quero ler aqui esse salmo para a sua meditação. Salmo 23 e o versículo de número 6 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe, presbítero Manuel Tintilo, que Deus abençoe o senhor e sua família. Vamos responder mais uma pergunta. Presbítero Kleber Oliveira, lá de São José dos Campos, São Paulo, que bênção. Quero enviar saudações especiais ao presbítero Kleber Oliveira, aos queridos irmãos aí de São José dos Campos, aos nossos queridos irmãos aí do estado de São Paulo, com certeza estão nos acompanhando pelo YouTube. O presbítero Kleber diz assim, a paz do Senhor a todos. Primeiro, quero agradecer a todos pelo trabalho que estão desenvolvendo, pois o nome do Senhor está sendo glorificado através da vida dos senhores professores e toda a equipe. Gostaria de um esclarecimento, pois trata-se de uma dúvida que tenho. Haverá salvação no período da grande tribulação? Poderia citar algumas referências sobre esse assunto? Muito bem. Professor Saulo Soares, podemos dizer que sim, não é? Que haverá sim salvação durante o período sombrio da grande tribulação, mas o presbítero Kleber pediu para nós citarmos algumas referências. O senhor poderia citar algumas, professor? Sim. 2 capítulos em Apocalipse fala nitidamente ou claramente sobre isso. Certo, quais são? É o capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Certo. E Apocalipse 7, versículo 9 a 14. Muito bem. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11 diz assim, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que que haviam de ser mortos como eles foram. Isso na grande tribulação. Pronto, então isso aqui eu posso dizer que são os mártires, né? Aqueles que serão mortos, serão perseguidos durante a grande tribulação. O outro texto é capítulo 7, não é? Versículo 9 a 14. Diz assim, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas das suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais,
e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas que João teve uma visão, estão nos céus, dentro do Apocalipse, Sim, mas ainda não estão ressuscitados. verdade. São espírito, alma. Agora, a sua ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, parte B. Muito bem. Antes de eu ler esse texto, professor, eu posso dizer assim, que haverá possibilidade sim de salvação, agora que haverá muita perseguição, haverá muito martírio, haverá muita morte, né? Capítulo 20, versículo de número 4 do Apocalipse, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O senhor vê, então, que está 3 passagens que nós vemos de salvação durante a grande tribulação. Muito bem, então haverá possibilidade sim de salvação, agora, claro, haverá muita perseguição e muito martírio. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Esther de Paracambi, Rio de Janeiro, que bênção, recebemos aí uma mensagem da irmã Esther, queremos enviar saudações à irmã Esther, sua família, aos queridos irmãos de Paracambi, lá no estado do Rio de Janeiro. A irmã Esther diz assim: Bom dia, paz do Senhor, parabéns pelos vídeos, são excelentes, tenho aprendido muito com vocês. Amém, irmã Esther, felizes pela sua mensagem e saber que a irmã está aprendendo a palavra de Deus. Vamos responder mais uma pergunta. Priscila, lá de Dois Unidos, no Recife, queremos enviar saudações à irmã Priscila, aos queridos irmãos aí de Dois Unidos, adjacências, área 27, no evangelista Jorge Luiz, que é o coordenador da área. A irmã Priscila diz assim: A paz do Senhor, professores Givanildo e Saulo. Gostaria de saber, na verdade, entender direito, o que acontecerá com os cristãos que não forem arrebatados e que não sucumbirem à besta após a grande tribulação, visto que a noiva do Senhor já terá sido arrebatada. Eles estarão condenados ao inferno? Muito bem. Professor Saulo, pelo que eu entendi, a pergunta da irmã Priscila é a seguinte: existem aqueles cristãos nominais, né, que estão no hall de membro das igrejas evangélicas, mas não são cristãos autênticos. E esses não serão arrebatados. Então, quem vai ser arrebatado são os salvos, aqueles que fazem parte da igreja invisível, a noiva de Cristo. Os que realmente nasceram de novo. Isso, aqueles que nasceram de novo. A pergunta da irmã Priscila deve ser essa. E aqueles que eram evangélicos, se diziam cristãos, mas não estavam prontos para o arrebatamento, ficaram na terra. O que é que vai acontecer com eles, professor? O que é que a gente pode dizer à luz das profecias bíblicas? Devemos dizer primeiramente a quem nos escuta que nós não estamos falando que salvos ficarão na terra. Sim. Nós estamos falando de cristãos ou pessoa que se autodenomina cristã. Sim, são os cristãos nominais. Nominais. Só tem nome de cristão. Mas não estão interiormente vivendo o não evangelho. é. Então, essas pessoas não irão no arrebatamento. Ficarão na terra. Ficarão na terra e vão enfrentar fúria do anticristo se quiserem morar no céu. Certo. Se não quiserem, se submeterão às ordens do anticristo, receberão o 666, servirão ao anticristo, aí estará tudo perdido para ele. Mas se eles raciocinarem e entenderem que se seguirem o anticristo estarão perdidos, eles terão que renunciar às ofertas do mundo ou do anticristo durante a grande tribulação. Estas pessoas, se pegas, serão mortas, trucidadas, martirizadas. Muitos escaparão, se esconderão, aceitarão Jesus, renovarão seus votos com Cristo e se esconderão. Tanta prova é que no fim da grande tribulação, quando Cristo vier em glória, haverá o julgamento das nações gentias
com as ovelhas e os bodes. Muito bem, então digamos que alguém não foi arrebatado. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, digamos, a pessoa caiu em si, pediu perdão, se arrependeu e verdadeiramente viveu o verdadeiro evangelho, né? Vamos dizer assim. Deixou de ser um cristão nominal para ser um cristão autêntico. Autêntico. Essa pessoa será perseguida, poderá até ser morta durante a grande tribulação, mas poderá ser salva. Agora, se essa pessoa não foi arrebatada e seguir o plano de governo do anticristo, aceitar a marca da besta, essa pessoa perderá a sua salvação. Muito bem, vamos ler a última mensagem do programa, a mensagem que recebemos da irmã Érica, lá de Carpina. Queremos enviar saudações à irmã Érica, aos queridos irmãos aí da cidade de Carpina, pastor Simas Dias, a todos os irmãos aí da Esteadeb de Carpina e a irmã Giovana e todos os irmãos da Esteadeb. A irmã Érica diz: a paz do Senhor para os irmãos. Acompanhando vocês aqui da cidade de Carpina, esse programa é uma bênção, tem me ajudado nas minhas crises de ansiedade, me sinto bem. Que bom, irmã Érica, saber que a senhora se sente bem, mas estaremos orando pela sua saúde, para Jesus lhe dar saúde, amém? Mas continue acompanhando a programação da Rede Brasil, que com certeza irá lhe fazer muito bem. Não deixe de ler as Sagradas Escrituras, principalmente o livro dos Salmos. Professor Saulo Soares, estamos chegando ao final do programa. Mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, queremos agradecer a sua presença aqui, que enriquece e abrilhanta os instantes finais. Eu quero agradecer por tudo o professor Givanildo e quero mandar um abraço, uma saudação para a campanha evangelizadora da Baixa José Ribeiro, que nós afundamos em 10 de abril de 1977. Na época, foi a última campanha que o pastor Zé Amaro inaugurou, 10 de abril de 77. E que agora, 10 de abril, está fazendo 47 anos que foi inaugurada. Quero mandar um abraço para vocês aí na Baixa Zé Ribeiro. Muito bem, lembrando que segundas e terças-feiras às 21h30 nós temos os instantes finais, onde estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. E essa entrevista com o professor Saulo Soares, ela é exibida nas quartas-feiras às 21h30 e também aos domingos às 17h30. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.